O estado do Rio Grande do Sul recebeu a primeira leva de imigrantes italianos em 1875. Na região foram criadas as primeiras 3 colônias italianas, Conde Deu, Dona Isabel e Campo dos Bugres. Atualmente, as cidades de Garibaldi, Bento Gonçalves e Caxias do Sul. Ao chegar com o intuito de uma nova vida, as famílias foram se constituindo, se estruturando e formando suas casas nos lotes de terra cedido pelo governo, onde faziam suas pequenas plantações. Em meio a tantas dificuldades, encontramos a pequena Francesca, vinda de uma família humilde, onde um dos meios de renda da família era a produção de vinho, que tomava forma no porão da casa. Ali o pai, com a ajuda dos seus 2 irmãos, cuidava da produção. Nesse contexto, Francesca cresceu acompanhando todo o processo de fabricação do vinho, mas é claro que seu maior prazer era ajudar na hora de esmagar a uva. Embora tivesse dificuldades, seu pai nunca deteve seus filhos no trabalho. Apesar da distância para chegar à escola, eles nunca faltavam. Estudavam na parte da manhã e trabalhavam à tarde na roça. Francesca ficava admirando o amor que seu pai tinha pelo que mais gostava de fazer, o vinho. Seu Bonifácio se preocupava tanto com a qualidade que ele era minucioso em cada detalhe. Ao chegar ao ensino médio, surge uma oportunidade que pode mudar sua vida. Na escola, Francesca sempre se destacava. Por isso, ela se inscreveu para fazer uma prova. Dependendo como fosse, poderia entrar na faculdade. Como era uma boa aluna, Francesca conseguiu passar. Mas para que ela conseguisse concluir seus estudos, ela teria que morar longe dos pais. Depois de muito estudar, pensar, conversar com eles, ela decide morar com 2 amigas perto da faculdade. Sem condição de seus pais lhe sustentar, Francesca arruma um emprego em uma fábrica.
O tempo foi passando e, pelo fato de não ganhar muito na empresa, Francesca não consegue manter contato com os pais. Na temporada de férias, Francesca não pensou duas vezes, foi visitá-los. Mal sabia ela o que a esperava. Ao chegar em casa, Francesca se depara com seu Bonifácio num estado de saúde ruim. Desesperada, ela ficou o tempo todo ao lado do pai. Mas as férias estavam no fim e Francesca tinha que voltar. Ao se despedir, bateu uma tristeza imensa e ela foi embora. Semanas depois, logo que chega em casa, Francesca recebe uma carta de seus irmãos. Ao pegar, caiu uma lágrima de seus olhos. Ela já imaginava o pior. Na carta dizia que seu pai tinha falecido. Dias se passam e então, para esquecer a morte do pai, ela começa a se dedicar ao seu trabalho e às pesquisas na produção de vinho. O tempo passou, Francesca concluiu seus estudos e, numa tarde, ouve seu chefe se questionar o que poderia fazer para melhorar a qualidade do vinho. Foi então que ela teve uma ideia: produzir uma bebida a partir do vinho que fosse mais refrescante, gerada a partir de uma segunda fermentação do vinho, responsável por produzir bolhas. Essa bebida seria chamada por ela de espumante. O método consiste em produzir uma segunda fermentação do vinho. A primeira se realizaria em tanques de fermentação e a segunda na própria garrafa. Concluída a primeira fermentação, impõe-se a realização de uma transfega, de um recipiente a outro, com a finalidade de separar os sedimentos. A transfega é realizada por intermédio de bombas, ou, quando possível, por gravidade, transportando o vinho por meio de mangueiras com diâmetros diversos, para outros recipientes previamente limpos, deixando a bora ao fundo. Ao realizar a transfega, é adicionado ao vinho um clarificante que coagulam e formam flocos que sedimentam e arrastam partículas da turbidez, clarificando o vinho. Quando o vinho está passando de um tanque para o outro, existe uma abertura na extremidade superior do tubo que permite que o clarificante seja adicionado. Como exemplo, utilizamos mangueiras em um recipiente aberto. No interior da mangueira, a velocidade de passagem do vinho é maior. Logo, a pressão no interior é menor que a pressão externa. Assim, o clarificante será facilmente sugado e misturado ao vinho. Realizada a transfega, o vinho é armazenado em tanques a fim de atingir a estabilidade tartárica, precipitando os sais presentes no vinho. Essa estabilização é feita pelo tratamento a frio, que são cintas envoltas nos tanques, responsável pelo controle da temperatura. Essas cintas funcionam da seguinte forma. Num tanque fechado, existe uma substância química, a amônia. Essa substância é responsável por fazer o resfriamento do sistema. Enquanto está nesse recipiente, a amônia é líquida, está a alta pressão. Nesse recipiente existem tubos que conectam aos tanques que têm água e álcool, que passam entre eles. No tanque que tem amônia, existe uma válvula que baixa a pressão, ou seja, na passagem da amônia líquida, nessa caixa, ela vira gás, pois está a baixa pressão. Quando ocorre essa transformação, o calor é retirado do meio externo. Desse modo, o tanque contendo água e álcool é resfriado. E desse tanque sairá tubos que resfriam as pipas. O gás da amônia então passa pelo compressor, este aumenta a pressão e o gás, agora com alta pressão, passa por placas de ferro. Durante a passagem do gás sobre as placas, esse absorve o calor do gás e o gás resfriado se torna líquido, voltando ao tanque inicial. Realizada a transfega, a garrafa então seria fechada de forma que os gases dessa nova fermentação não pudessem escapar. A pressão no interior da garrafa chegaria a 6 atm. Porém, a variação da pressão interna com a pressão externa é de 5 atm, pois contrabalança com a pressão atmosférica fora do recipiente de 1 atm.
Após o fim da fermentação, as leveduras se romperiam e iniciariam um processo de decomposição, formando boras que se precipitam em direção às paredes da garrafa. Depois dessa fase, o vinho ficaria em contato com as leveduras. A garrafa, então, passa pelo processo de remoagem, que consiste em colocá-la de cabeça para baixo em um ângulo de 45 graus, sofrendo rotação de 1/4 de volta em intervalo de tempos regulares de 30 dias, com o intuito de depositar junto do gargalo da garrafa as boras que o processo gerou. A garrafa de espumante possui uma superfície côncava na sua base, para facilitar na hora de ser servida, mas a forma côncava também acaba contribuindo para armazenar o líquido de forma mais segura dentro da garrafa, pois devido à alta pressão interna, o mesmo pode quebrar. Como a pressão é igual à força dividido por área, e a pressão sendo constante de 5 atm, assim quanto maior a área do fundo, menor a força interna do mesmo. Desse modo, fica mais difícil. Passado esse tempo, o gargalo é mergulhado em solução de congelamento rápido a menos 25 graus Celsius, para que as boras se solidifiquem. Quando então a garrafa é aberta e as boras são expulsas para fora da garrafa pela pressão do dióxido de carbono criado no processo. A garrafa então é fechada novamente, passando um tempo em cave antes da comercialização. A nova bebida agradou a todos pelo aroma e frescor, e ela vai para casa feliz por ter ajudado. Ao chegar em casa e colocar a cabeça no travesseiro, ela se lamentava por não ter aproveitado mais o tempo com seu pai, e isso doía. Nesse momento, lembrava como foi difícil e boa sua infância. Naquela noite, ela teve um sonho, onde ela estava deitada no colo do pai, e ele dizia: "Eu sempre vou estar com você." Ao acordar toda suada, com lágrima nos olhos, e por um momento de dificuldade ou carência, ela pensa: "Você não cumpriu com a sua promessa." Ao voltar na empresa, ela percebe que a nova bebida fez tanto sucesso que as vendas aumentaram. Francesca então passa a frequentar eventos e divulgar a nova bebida. Consequentemente, recebeu várias premiações pelo seu feito. Diante disso, seu chefe a reconheceu pelo seu potencial e convidou-a para assumir a presidência ao seu lado, tornando-se assim uma das maiores vinícolas do Brasil.